Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas à primeira live do canal Sou Trans e Sou Mulher. Assim, eu vou então me apresentar, e eu vou fazer isso falando os idiomas que eu estudei, também para vocês já verem algumas diferenças assim de construção, de similaridades com a nossa língua portuguesa. E vou me apresentar brevemente e falar um pouco também, usando os idiomas. E nessa apresentação, já utilizando os idiomas, eu vou já contar um pouco sobre o conteúdo, sobre o que eu acredito com relação ao que é estudar um idioma e como que a gente pode desenvolver a proficiência de uma forma bem gostosa. E let's get started. Hi, my name is Alessandra Alferes. I am a trans woman. This is my YouTube channel where I talk about many aspects related to transgenderism and also to LGBT community. Through this channel, I can see how our community is growing, and that makes me really, really happy and hopeful. So thank you. Tonight, this is the first live broadcast, the first live streaming on this channel. So I'm really glad to have you all here with us, with me, and with my friend Paulo. So thank you. Mudar de idioma. Io sono brasiliana, io sono nata a São Paulo, io ho 43 anni, sono ancora una donna giovane. Mi sono laureata in musica, in quell'uffizio di conduttore d'orchestra. Io ho lavorato come insegnante di musica, soprattutto di canto, per 20 anni, e io ho anche lavorato come insegnante di lingue. Ho cominciato in una scuola per insegnamento della lingua cinese. Allora, in questa live, dans ce live, je vais aborder l'étude des langues, les langues que j'ai étudiées, les langues que je parle, ou ce que j'essayais de parler. J'ai l'intention d'expliquer l'importance d'établir une relation affective avec la langue que nous voulons apprendre. Je veux aussi dire que entonces yo también quiero decir que las personas no necesitan preocuparse con una pronunciación perfecta, né? O hablar perfectamente un idioma extranjero, porque lo que cuenta no es eso, né? Lo que cuenta no es la perfección de la pronunciación, pero es el esfuerzo por tratar de comunicarse en otro idioma. Recuerde que es usted que estás haciendo ricordati che sei tu che fai un sforzo enorme per parlare un'altra lingua, non loro. Mon conseil est ne cherchez pas la perfection, parce que ce n'est pas important. 我也想给你们说，一种语言比别的语言比较容易学习。为什么是这样？比如说，德语和俄罗斯语比西班牙语、法语和意大利语比较难和比较复杂的。一种语言越接近我们的母语，就越容易学习。现在我觉得我可以开始跟你们说说普语。Fiz uma introdução breve usando os idiomas que eu estudei. Eu não sei se vocês entenderam, pode ser que muitas pessoas entenderam muita parte de alguns idiomas, outras não. Eu acho que o mandarim não. O mandarim é mais difícil, né, só quem estudou mandarim vai saber, porque ele não tem nada a ver com nada. Em alguns desses idiomas eu consigo me expressar, através deles. E eu acho que essa aqui é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês a respeito do estudo de idiomas, né, o mais importante no idioma, que é justamente o que eu falei agora há pouco através do italiano, do francês, eu acho que o principal é você ser capaz de tirar da sua mente a ideia, a mensagem que você quer transmitir para uma pessoa, né, ou durante um diálogo, e fazer com que essa pessoa entenda. Não se preocupar com a perfeição da pronúncia. Na verdade, isso não importa. O que eu disse antes, por exemplo, o importante é a mensagem ser passada. É você conseguir estabelecer uma comunicação. Ela pode ser cheia de lacunas, não tem problema,
Mas conforme você consiga tirar da sua cabeça o que você quer passar, estabelece-se então um diálogo. Existe uma comunicação real entre 2 pessoas que falam línguas nativas, distintas. Isso é muito, muito interessante, muito legal. Quando eu comecei a estudar mandarim, por exemplo, a minha professora era uma professora de Taiwan, e ela falou assim: "Ale, as 4 existem 4 habilidades no aprendizado de um idioma, que é a escuta, a fala, a leitura e a escrita. Inclusive em mandarim existe um termo, uma expressão que eles falam, 听说读写", que é "听", que é escutar, "说", que é falar, "读", que é ler, e "写", que é escrever. E ela falava assim: "Ale, o mais importante em uma língua, em um idioma, é você conseguir compreender o que está sendo dito. Porque não adianta você estudar um idioma, mesmo que você tenha uma proficiência básica e consiga já contar a respeito de quem você é, de onde você veio, o que você gosta de fazer, o que você estudou, tal. Mas não adianta você ter essa proficiência, essa capacidade de expressão, se você não consegue entender o que o seu interlocutor ou a sua interlocutora está querendo transmitir para você. Ouvir é mais importante do que falar, assim como ler é mais importante do que escrever. Eu não acho que a gente tenha necessidade hoje de escrever à mão com perfeição o que é um idioma estrangeiro, porque a gente não precisa ser alfabetizado ou alfabetizada num idioma estrangeiro. A gente precisa ter a capacidade de se comunicar através dele, que é escutar, ter uma proficiência mínima para conseguir responder. Então, bom, a primeira parte é essa, né, a parte da escuta, que é muito importante. Tem muitas pessoas, às vezes, que me perguntam: "Olê, qual é a língua mais difícil de falar?". Essa é uma pergunta muito relativa, porque uma vez eu vi uma pesquisa feita, mas eles pegaram a equipe que estava fazendo a pesquisa pegou crianças de 6 anos, exatamente 6 anos, de várias nacionalidades, e elas testaram a proficiência de cada uma dessas crianças em sua própria língua, né, em sua língua nativa. Descobriu-se que todas tinham basicamente o mesmo nível de proficiência. Então por que que é mais difícil, se todas as línguas na verdade são elas se desenvolvem da mesma forma na sua pessoa nativa, a pessoa ao falante nativo. As línguas elas tornam-se mais difíceis depois que a gente cresce e depois que a gente já tem estabelecido em nós um mecanismo linguístico único, que é a nossa língua nativa. E quanto mais distante é um idioma estrangeiro que você quer aprender da sua língua nativa, mais difícil é de aprender esse idioma. Existem línguas irmãs. Por exemplo, eu nunca li isso em nenhum lugar, mas pelo que eu estudei, eu percebo assim que o espanhol e o português são línguas muito, muito próximas, tanto em palavras, adjetivos, substantivos, quanto na construção gramatical. Isso tem um lado muito bom, porque eu acredito que seja a língua mais fácil que a gente possa aprender, sendo brasileiras e brasileiros, mas tem um lado, não vou dizer negativo da língua, mas tem um lado negativo da forma como a gente compreende essa facilidade, porque as pessoas desenvolvem uma certa preguiça para estudar o espanhol a fundo, acabam falando aquele famoso portunhol. E eu acho que a gente tem que tentar sempre falar um idioma, né, usando os recursos desse idioma, não misturar. Você pode falar mal, você pode não conseguir achar um advérbio ou não conseguir fazer uma conjugação verbal porque você não sabe. De repente você fala: "Eu não sei conjugar no pretérito imperfeito o verbo, fazer no espanhol". Não tem problema. Tenta conjugá-lo no verbo que você sabe. E você vai ver, com certeza você vai conseguir se comunicar com essa pessoa e vai ser muito mais legal, não só a resposta que essa pessoa, vai lhe dar, né, a resposta emotiva e de falar: "Puta, que legal, essa pessoa está tentando falar o meu idioma nativo", do que você usar atalhos mesmo porque alguns atalhos não funcionam, né, a gente acha que o espanhol, por ser muito próximo, às vezes a gente fala coisas e às vezes fica até pega até mal, você falar uma palavra, assim, que fala: "Poxa, gente, não é isso". Existem outras 2 línguas que eu acho que são irmãs, a italiana e a língua francesa. São muito próximas também. Tanto que quando eu estudei italiano, eu estudei com a minha ex-esposa, a gente fez 1 ano e meio no Centro Cultural Brasil-Itália, e a gente estudou com uma italiana nativa, chamava-se Antonella, e ela falava francês fluentemente. Ela falou: "É muito comum pessoas da Itália falarem francês, porque existe uma relação muito próxima, né, cultural entre os 2 países, geográfica também é muito próxima, da mesma forma que a gente, né, no Brasil, a gente está cercado de países que falam espanhol. Somos o único país da América Latina que fala português.
temos, assim, uma chance absurdamente grande de desenvolver e aprender esse idioma, que é lindo. Voltando à questão da facilidade e dificuldade de aprender idiomas, eu acho que, assim, o espanhol é a língua mais fácil para uma pessoa falante, do português brasileiro, aprender. Depois você tem o italiano, é muito próximo também do português, embora seja mais próximo do francês. O italiano tem uma vantagem, porque a pronúncia do italiano é muito próxima da pronúncia portuguesa, brasileira, portuguesa do Brasil. É bem diferente do português europeu. Não só a gente tem uma proximidade de fonemas, eu acredito que todos os fonemas do italiano são absolutamente possíveis de serem realizados por uma pessoa falante do português brasileiro. Já com relação ao francês existe diferenças, né, existem inclusive fonemas que nós não muitos que nós não temos. A questão do italiano é que o italiano é uma língua muito sonora, muito aberta. Por exemplo, quando você fala brasileira, a gente não fala brasiliana, eles falam brasiliana, e tudo é assim, é tudo muito aberto, muito mais fácil de aprender, muito mais fácil de aprender do que o francês. Para vocês verem se vocês conseguem entender, assim, um pouco, porque eu quero entrar num outro tópico. Então, por exemplo, bene, ci sono molte somiglianze fra la lingua, portoghese e questa italiana, ed è per questo purtroppo che molte persone e molti brasiliani pensano che sia facile parlare italiano, ma non è così. Ci sono difatti molte parole, per esempio, aggettivi, sostantivi, verbi molto simili: porta, casa, persona, parenti, padre, madre, cane. Ci sono anche troppe parole diversi, ad esempio, cucchiaio, forchetta, coltello, sedia, il tavolo, divano, stanza, pipistrello. Você vê que o italiano tem muitas palavras próximas e também tem muitas palavras muito distantes, diferentemente do espanhol, que já é muito mais reduzida a distância das próprias palavras, da etimologia da língua. E esse entra num tópico que eu acho que é interessante, que é a gente sempre respeitar o idioma, não achar que ele é fácil. Uma ocasião, um episódio, quando eu estava na Unesp, durante o curso de regência, era uma atividade que a gente fazia de ópera, então a gente juntava os alunos de canto, os alunos de instrumento, de regência, era um negócio super legal, ensaiava do zero óperas italianas. E na época eu era a única pessoa ali da turma que estudava italiano já, e aí eu fui convidada para ajudar a traduzir as óperas para os cantores e para as cantoras, porque claro que é muito diferente, né, você saber o que você está cantando, você ter conhecimento da semântica daquele texto, e não só da pronúncia. Embora ela seja uma língua muito próxima, na questão de pronúncia, existem pegadinhas ali, né, na própria leitura que a gente às vezes comete. E aí eu lembro que num desses ensaios eu estava passando umas frases lá do libreto com umas cantoras, e eu ouvi de lado um outro aluno falar assim: "Ah, italiano é fácil", foi do nada, ele estava falando que a gente estava passando italiano, então ele falou assim: "Ah, italiano é fácil". Aí eu falei: "Nossa, que bom, porque tem mais uma pessoa para me ajudar, porque eu não estava dando conta". E aí falei: "Oi, você fala italiano, então você estudou?" Ele falou: "Não". Eu não falei pra ele, né, mas eu pensei: "Mas como italiano é fácil? Você não estudou italiano?" Eu falei: "Você não estudou italiano?" Ele falou: "Não, mas é fácil de entender, né, é muito próximo". Aí eu pensei: "Não, não é assim, gente". Eu já estudava 1 ano e meio, eu tinha estudado 1 ano e meio na escola, e depois eu estudava todos os dias. Eu pensei assim: "Deixa eu falar uma coisa em italiano com ele pra ver se ele entende. Preciso ver se ele entende, porque se ele não entender ele não vai conseguir ajudar". Eu falei aí eu pensei, eu tinha até conversado há instantes antes com as pessoas que eu tinha no dia anterior saído pra almoçar com os amigos lá da Unesp e tal. E aí eu falei essa frase em italiano pra ele. Eu lembro que eu falei alguma coisa assim: "Ontem à tarde eu fui almoçar com os meus amigos". Eu falei pra ele essa frase, que seria: "Ieri pomeriggio, io sono andata a fare il pranzo con i nostri amici". E aí eu perguntei pra ele: "Você entendeu o que eu falei?" Ele falou: Não entendi, eu entendi que foram alguma coisa com os nossos amigos". Então, mas não é fácil o italiano. Se você tem um conhecimento superficial sobre isso, você nunca vai conseguir considerar isso que você estuda, como algo difícil de ser aprendido. Quando você vai se aprofundando, você percebe, né, um idioma é um universo, porque um idioma ele não é só formado por palavras, ele carrega toda uma construção cultural, ele carrega expressões que foram criadas a partir da cultura, a partir da língua falada pelo povo, a partir de transformações artísticas, culturais, políticas, econômicas. Tem várias coisas que vão moldando os idiomas hoje em dia, tanto que os idiomas eles se modernizam, se atualizam a todo instante.
sempre aparece palavras novas, estrangeirismos. Nós temos no português muitos estrangeirismos, inclusive aprendi um ontem com o Paulo aqui, que era pinar. Eu vou pinar essa mensagem, e isso acontece em todos os idiomas. Assim, quando você pegar um idioma para estudar, assim, respeite o idioma e saiba que ele é composto não só por aquelas linhas semânticas, ele traz consigo uma bagagem muito grande. A importância de você criar uma relação afetiva com o idioma que você está estudando. Eu tive isso com o mandarim, eu fiquei apaixonada pela escrita, pela poética que existe na língua chinesa, por isso que eu estudei, assim, eu engoli, os livros que eu tinha, porque eu criei um laço afetivo com aquele idioma, e isso transforma completamente a forma com a qual você lida com o aprendizado daquilo. No italiano também eu tive esse laço afetivo, porque eu fazia com a minha ex-esposa, a gente criou uma amizade super boa com o professor, então você não só com a língua em si, né, com a cultura, como eu tive com o mandarim, eu tive isso com o italiano. Então o interessante é você tentar criar isso. Eu lembro que eu assisti, por exemplo, o Rei Leão em italiano, na época que eu estudava. "Io ho ucciso Mufasa", eu lembro até hoje. Quando você cria uma relação afetiva com o idioma, gente, é muito mais fácil. Além de eu sempre buscar assistir coisas, né, sempre assistir séries em inglês, filmes em inglês, assistia, filmes, legendados não, dublados em outras línguas, que nem no caso do Rei Leão, eu assistia em italiano. Assistia todos os filmes, em espanhol, eu sempre nunca assisti nada dublado pro português. Às vezes eu dublava em chinês até alguma série, porque eu queria estudar ou tal. Porque é muito rico você ouvir falantes nativos da língua. Você pega as expressões, você aprende sem estudar, vai assimilando a forma como as pessoas se expressam naquela língua, e aí as coisas começam a surgir na sua cabeça. Quando você vai se expressar em um determinado momento, por conta de alguma coisa que aconteceu, aquela expressão vem. Você não pensa em traduzir em si. Então essa é uma parte importante, acho, do estudo da língua. E a outra é eu pelo menos, né, isso funcionou muito comigo. Eu traduzia tudo que eu pensava, estava conversando em casa sozinha, eu falo sozinha, em voz alta, quando estou sozinha. Eu falava e já pensava naquele momento, naquela língua que eu estava estudando, naquele momento, eu fazia a tradução de tudo, de tudo. Então eu falo, sei lá, eu tentava falar, eu tenho uma sugestão, aí eu ficava pensando, tia, titia, ó. Eu traduzia tudo, então eu falava, por exemplo, tem uma sugestão, aí eu já traduzia. Se eu estava estudando inglês, eu ia pôr lá, I have a suggestion. Eu ho um suggerimento. Eu tenho uma sugerência. Voglio dire, j'ai une suggestion. Tudo, qualquer frase eu saía pensando, eu saía traduzindo. Eu pensava, quando eu vou falar com alguém em outro idioma, eu vou falar do jeito que eu falo. Você não tem que ficar bolando frases mirabolantes pra, sabe? Da forma que eu me expressava naturalmente em português, eu tentava traduzir aquilo para a língua que eu estava estudando. Eu acho que a dedicação faz muito parte da conquista em conseguir falar um idioma, claro. Se dedicar, e eu acho que quando você está aprendendo um idioma, você tem que estudar todos os dias. Não necessariamente parar numa mesa, pegar o livro e estudar, mas você está dirigindo, está no metrô, você está pensando. Você pensa em alguma coisa em português, já tenta traduzir aquilo para o idioma que você está estudando. E se você não sabe, você fala: "Puta, não sei esse verbo, ai", eu falei assim: "Ai, aquela moça está escrevendo, e ai, não sei como que se fala escrevendo em italiano ou em mandarim". Já procura no Google Tradutor. A gente tem uma baita de uma ferramenta incrível que é essa aqui, que você pode sanar suas dúvidas instantaneamente. E sempre que você aprende algo relacionado a algum evento, isso fixa-se na sua mente de uma forma muito mais natural. É sempre importante, você conseguir dicionários bons. Eu tinha um dicionário alemão aqui, Pons. O alemão eu também estudei, mas eu esqueci tudo. Um dicionário bom italiano. Os dicionários da Oxford são sensacionais, gigantes e sensacionais. E eu usei muito esses livrinhos aqui, gente, que é uma coleçãozinha que existe. Então tem aqui Fale Tudo em Inglês, Fale Tudo em Alemão, Fale Tudo em Francês. Tem também Fale Tudo em Espanhol, Fale Tudo em Português e Fale Tudo em Italiano. Aconselho muito, foram os que mais me ajudaram. Eles tratam a língua de uma forma muito natural. E eles têm CDs também de para ouvir. Italiano, eu usei esses livros aqui que são muito bons. O Projeto Italiano. É muito diferente o tratamento. Por exemplo, quando io ho fatto un viaggio in Italia, io sono andata in alcune città, io ho conosciuto i nativi, io ho chiacchierato con loro e posso dire sicuramente
che il trattamento che loro danno a una persona che cerca di parlare italiano è assolutamente diverso di quello che loro vanno dare a una persona che cerca di parlare la tua lingua. Essenziale, studiare la lingua. In questo modo tu potrai parlare, chiacchierare e sorridere insieme a qualcuno. E diz que a gente o tratamento que os nativos dão para uma pessoa estrangeira é íntimo, muito mais rico, é amistoso, né, quando essa pessoa está tentando falar o idioma delas, mesmo que não fale, bem, né, só de você tentar, é uma sensação incrível de você conseguir bater um papinho, mesmo que simples, e sorrir com uma pessoa de outro país, falando o idioma dela. Uma experiência incrível, incrível. Tá aí a minha ex-esposa, tá falando que esqueceu tudo, uma vergonha, una vergüenza che tu hai dimenticato tutte le cose che noi hanno, imparato. Ah, isso é uma coisa também, gente, sempre façam a manutenção dos idiomas que vocês, aprenderam, porque vocês não podem perder esse conhecimento. Demora-se muito para aprender um idioma, para você jogar isso no lixo. De tempos em tempos, pegue seus livros, faça traduções no Google Translate lá para ver, para relembrar uma palavra, relembrar um adjetivo, qualquer coisa. Pense um pouco em uma língua que você já estudou, às vezes, sabe? Começa a tentar raciocinar nessa língua. Não perca esse conhecimento. Seja ele grande ou pequeno, o conhecimento de uma língua estrangeira é uma coisa muito valiosa. Na verdade, eu ainda aprendo, né? Eu tô sempre estudando, tô sempre não existe um ponto, assim, que eu pelo menos que eu parei e falei assim: "Ah, eu aprendi uma eu sei eu a acabou". Eu sempre tô aprendendo, porque sempre tem palavras novas, sempre tem alguma coisa que você lê ou que você ouve e você fala: "Ah, eu não sei falar isso". Se eu paro e falo assim: "Ah, como é que fala balaústre em mandarim?". Sei. Aí tem que pegar no outro, então a gente sempre tá aprendendo. Mas, assim, para conseguir ser, eu entendi essa pergunta. É para eu conseguir ter uma proficiência suficiente para conseguir me expressar nessa língua, eu acho que o mandarim foi uns 3 anos, o italiano foi uns 2 anos, o espanhol também, tudo acho que tudo em média de 2. O inglês foi mais, o inglês eu demorei mais. Depois de adulto fica mais difícil? Fica, gente. A gente vai pensando demais em português, sabe. Acho que quanto antes, melhor. A gente tem mais facilidade de assimilar uma cultura, porque não é só o idioma. Quer dizer, somos pessoas mais abertas na juventude. Quando a gente fica adulto, a gente tem muita coisa também, né. A gente já tem trabalho, as pessoas têm filho, você não consegue se dedicar, parar para realmente estudar ou para ficar pensando naquele idioma, para ficar praticando ele dentro da sua cabeça. A melhor forma de estudar uma língua é praticá-lo dentro da sua cabeça. Então, a dica é você tá nem aí, você tem que estar nem aí. Você tem que lembrar que é você que está se esforçando para falar um idioma estrangeiro. A pessoa, ela está na zona de conforto dela, a pessoa com a qual você está desenvolvendo um diálogo. Então, você não tem que se preocupar se você vai falar perfeitamente, se você vai errar um verbo. Gente, sim, com todo respeito, assim, dane-se se você errar, né. O fato de você estar tentando falar um idioma estrangeiro já é um negócio super grande. E se a pessoa faz chacota e dá risada de equívocos que você comete, sai andando, porque essa pessoa não merece ter a sua atenção. Eu respeito muito, eu acho incrível, mesmo se a pessoa está tentando ali, I want to, I want to do, eu acho incrível isso. A música me incentivou a aprender idiomas? Eu acho que não, Dani. Eu sempre achei muito interessante essa ideia de você conseguir se comunicar em outro idioma. Conhecer uma pessoa que nasceu e aprender uma cultura completamente diferente da tua, e você ser capaz de conversar com ela. Eu acho que é mais essa questão antropológica, assim, sabe, cosmopolita, assim, de você querer ser capaz de se comunicar em lugares no mundo, assim, né, não usando só a língua franca, né, como o inglês, por exemplo. Queria agradecer a presença de vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui, terem assistido, terem participado, terem perguntado. Espero ter ajudado um pouco com a minha experiência com relação aos idiomas que eu estudei, mas espero ter elucidado um pouco, que minhas dicas sei lá, ajudem vocês a encontrarem um modo também de aprender o idioma de uma forma mais gostosa, mais rápida, mas eu acho que cada um encontra
o seu jeito. O estudo da língua ali não é um pacote pronto. O que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para outra. Dá continuidade com esse trabalho gostoso, essa comunidade que a gente está criando tá linda, e eu sei que muitas pessoas estão sendo ajudadas por todas as pessoas que participam disso, os comentários, compartilhando os conteúdos, e essa mensagem sempre vai chegar nas pessoas que precisam. Isso é a transmissão. Beijo, gente. Tchau.